recursos são instrumentos que permitem que as partes possam impugnar as decisões ou sentenças dos juízes, no intuito de que sejam reformadas ou modificadas, esclarecidas, integradas ou complementadas, ou mesmo anuladas, quando não cumprem algum dos requisitos que as dão validade. Para cada tipo de pronunciamento judicial, seja sentença ou decisão, cabe um tipo específico de recurso. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre a teoria geral dos recursos, focando mais no processo civil, mas em uma explicação que vai te ajudar a entender também os recursos de outros ramos do direito. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo muitos conteúdos. Para entender como funcionam os recursos no processo civil e os caminhos que eles percorrem, vamos revisar rapidamente a estrutura do Poder Judiciário. O ordenamento jurídico brasileiro prevê a existência da justiça especializada e da justiça comum. Compõe a justiça especializada as justiças militar, eleitoral e do trabalho. Já a justiça comum é composta pela justiça federal e pela justiça estadual. Para cada uma dessas justiças há também órgãos de segunda instância ou segundo grau. Acima das varas da justiça estadual, por exemplo, nós temos o Tribunal de Justiça. E acima das varas da Justiça Federal, nós temos o Tribunal Regional Federal. E acima dos tribunais de segunda instância, existem os tribunais superiores, como o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal Superior da Justiça Comum, tanto estadual quanto federal. Já o famoso STF, ou o Supremo Tribunal Federal, é a nossa Corte Constitucional, ou seja, ela está acima de todos os tribunais, atuando nas questões que envolvem a Constituição Federal, que é a norma mais importante do país. Agora que você já entendeu como é a estrutura do judiciário, saiba que quando um recurso é interposto, ele vai ser analisado pelo órgão superior. Assim, caso um juiz de primeira instância profira uma decisão e uma das partes se sinta prejudicada, o recurso vai ser encaminhado à instância acima, no caso, os tribunais de segunda instância. Na primeira instância, a decisão é proferida por um único juiz, que analisa o processo. Enquanto isso, no tribunal de segunda instância, as decisões são proferidas por um órgão colegiado, que é composto, em regra, por 3 magistrados, chamados de desembargadores. Se, após proferida a decisão pelo tribunal, decisão essa que nós chamamos de acórdão, houver novamente recurso, aí esse recurso vai subir até o Tribunal Superior para ser analisado pelos ministros do Tribunal Superior. E se houver questão constitucional, aí o recurso será enviado ao Supremo Tribunal Federal. Recapitulando, na primeira instância nós temos juízes. Na segunda instância, desembargadores, e nos tribunais superiores, ministros. Os recursos são sempre voluntários, ou seja, cabe à parte optar pela sua interposição ou não. Ninguém é obrigado a interpor um recurso. E nós dizemos que eles impedem a formação da coisa julgada. Ocorre a coisa julgada quando a matéria do processo não pode mais ser discutida. E como o recurso serve para discutir novamente a questão, ele impede a formação da coisa julgada, enquanto a situação não for decidida. Agora eu vou falar sobre algumas regras gerais dos recursos. Os recursos devem respeitar vários preceitos
pressupostos ou requisitos para que sejam admitidos. Um deles é verificar o cabimento e a adequação, isto é, para cada decisão ou sentença existe um recurso cabível. Contudo, essa regra deve ser ponderada com o princípio da instrumentalidade das formas, ou fungibilidade, que diz que se o ato processual for praticado de forma diversa da prevista em lei, mas atingir o seu objetivo, este será convalidado em razão da celeridade e da economia processual. A fungibilidade visa a não prejudicar o recorrente que tenha interposto o recurso errado por dúvida de qual seria o certo, desde que, é claro, esse erro não tenha sido grosseiro e o recurso tenha sido interposto dentro do prazo previsto em lei. Outra regra é que não se pode inovar em um recurso, ou seja, não se pode trazer um novo pedido ao recurso. Entretanto, para esta regra, o Código de Processo Civil traz 3 exceções. A primeira é que se após a propositura da ação surgir algum fato que seja constitutivo, modificativo ou extintivo do direito e que possa influir no julgamento do mérito, cabe ao juiz levá-lo em consideração. A segunda exceção é que as questões de fato que não foram propostas no juízo inferior podem ser suscitadas no recurso, se a parte provar que deixou de suscitá-las por motivo de força maior. E a terceira são as questões de ordem pública, que podem ser alegadas a qualquer momento, como, por exemplo, a prescrição. Além da não inovação no recurso, outros requisitos devem ser observados. Temos requisitos como legitimidade, interesse em recorrer, cabimento, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, tempestividade, regularidade formal e preparo. Vou falar resumidamente sobre cada um deles. A legitimidade significa que o recorrente é a parte legítima para interpor o recurso. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O interesse em recorrer se refere à utilidade do recurso. Para que o recurso seja admissível, é necessário que haja utilidade, o que significa que o recorrente deve esperar do julgamento do recurso uma situação mais vantajosa. Ele deve demonstrar a necessidade da interposição do recurso para atingir o seu objetivo. Sobre a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, isso significa que há fatos que impedem ou que extinguem a possibilidade de interpor recurso. Por exemplo, imagine que a parte desistiu da ação. Quando o juiz profere sentença homologando a desistência da ação, a parte desistente não pode recorrer. Acerca da tempestividade, ela quer dizer que o recurso deve ser interposto dentro do prazo estabelecido pela lei. Em regra, esse prazo é de 15 dias. Atenção, eu disse em regra, eu não disse sempre. A regra são 15 dias, mas existem exceções. Para embargos de declaração, por exemplo, o prazo é de 5 dias. Enquanto isso, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública possuem o dobro do prazo da regra geral. E lembrando aqui que no processo civil nós falamos em prazos em dias úteis. O requisito da regularidade formal diz que o recurso deve obedecer às regras formais de interposição que forem exigidas pela lei para o seu tipo específico. Dependendo da espécie de recurso utilizada, a lei pode estabelecer requisitos específicos de regularidade formal. Por fim, temos também o preparo, que são as custas do recurso. O recorrente, ao interpor o seu recurso, deve comprovar o pagamento das custas processuais.
Em regra, o preparo é obrigatório, mas temos algumas exceções, como os beneficiários da Justiça Gratuita, o Ministério Público e também a Fazenda Pública, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Ok, e quais são os efeitos dos recursos? Nós dizemos que os recursos possuem, em regra, dois efeitos: devolutivo e suspensivo. O efeito devolutivo é o de devolver a matéria impugnada para reexame. Esse reexame é feito geralmente por um órgão hierarquicamente superior. Já o efeito suspensivo consiste na suspensão ou paralisação dos efeitos da decisão que foi impugnada. A decisão vai ficar suspensa enquanto o recurso não for decidido. Se não houver efeito suspensivo, então haverá a produção imediata dos efeitos daquela decisão. Esse vídeo aqui foi curto, mas ele é altamente informativo, então eu recomendo que você assista mais de uma vez, se você achar necessário, até captar bem as informações. No direito é assim mesmo, tem muito nome diferente e no começo parece que você nunca vai memorizar tudo, mas calma, eu te garanto que é assim com todo mundo, não é só você que passa por isso. Assista ao vídeo mais de uma vez e aproveite também os outros vídeos aqui do canal. Eu tenho muita coisa para te ajudar. E se você sente que a sua base foi insuficiente e você sente algumas lacunas no seu aprendizado, o que eu recomendo é que você assista às aulas do curso Primeiros Passos no Direito, porque elas vão te ajudar a preencher essas lacunas. Muitos alunos se sentem perdidos e confusos durante esse processo de aprender o direito, e muitas vezes é porque faltou a base. Sim, a base importa. Quando você não aprende, ficam falhas no seu aprendizado, e essas falhas podem fazer com que a sua evolução fique estagnada. Busque corrigir essas falhas e você vai perceber que vai ficar bem mais fácil aprender o direito, até mesmo as matérias mais complexas. Eu vou deixar o link do curso Primeiros Passos no Direito na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear seu acesso ainda hoje. Faça isso e você vai ver uma enorme diferença. Lembre-se também de voltar aqui no canal e aproveitar os conteúdos gratuitos. Tenho centenas de vídeos para te ajudar. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e aproveitar. Até!